Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vou aqui ficar na tela maior, que é para poder, me apresentar para vocês, professor Altino Lima, mais uma vez, professor de ciência de vocês. E hoje a gente vai corrigir o exercício de fixação de vocês para as avaliações do segundo bimestre. No último vídeo, no primeiro vídeo, a gente comentou sobre os exercícios e hoje nós vamos respondê-los, ok? Tranquilo? E aí vai ficar uma forma bem mais fácil de vocês gabaritarem a provinha de vocês, né? A prova, para que vocês não tenham problemas nenhum em bater ou tirar uma nota máxima, né? Gabaritar a prova de vocês, ok? Então vamos direto ao assunto, meus queridos alunos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar virtualmente, na frente da telinha do computador de vocês, dos celulares, e vamos em frente, que atrás vem gente. Qual a substância que pode resultar da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio? Gente, isso aí é facílimo. O magnésio, na tabela periódica, o número atômico dele é 12, mas na tabela periódica ele está na família 2A. Família 2A é vertical. Então, se ele está na família 2A, ele precisa, como ele é um metal, ele precisa perder 2 para ele adquirir a regra do octeto, ou seja, a estabilidade de um gás nobre. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ligação química com o nitrogênio, que está na família 5A da tabela periódica, e ele é um ametal. Então, professor, eu já sei que aí tem uma ligação iônica. Metal com ametal, ok? E aí o nitrogênio, ele está na família 5A, ele precisa ganhar 3 elétrons. O que eu vou fazer aí, professor? Você pega o seu caderno, coloca lá magnésio, M maiúsculo e G minúsculo. Se ele precisa perder 2, coloca 2 pontinhos na vertical, um em cima e outro embaixo, na frente dele. E logo ao lado dá uma distanciazinha e coloca o nitrogênio. O nitrogênio precisa ganhar 3, coloca 3 pontinhos. Faz a ligação. Quando você fizer a ligação, você vai perceber que um deles vai sobrar algum elétron. E aí você vai fazer uma cópia do elemento químico que vai sobrar aí. Faça a cópia com a mesma quantidade dos elétrons que eles precisam ganhar ou perder. Faz a ligação. Você vai perceber que um deles vai ficar faltando de se ligar. Você faz uma nova cópia até você conseguir ligar todos os elementos químicos, tanto do magnésio como do nitrogênio. Como é que vai ficar esse resultado, professor? Vai se formar nessa ligação 3 elementos químicos do magnésio e 2 elementos químicos do nitrogênio. Então vai ficar magnésio 3, o 3 bem pequenininho, magnésio 3, nitrogênio 2. Isso é nitrato de magnésio. É essa substância que vai resultar da combinação entre os átomos de magnésio e nitrogênio. Recapitulando, meus queridos alunos, o magnésio está na família 2A. Ele precisa perder 2 elétrons. Então, a camada de valência dele, a última camada é 2. O nitrogênio está na família 5A. Então, a camada de valência dele, a última camada é 3. Ele precisa ganhar 3 para inteirar 8. E aí você vai fazendo a ligação. Ok? Qualquer dúvida, vai no meu WhatsApp, eu faço o cálculo para vocês de uma forma bem mais simples, para que vocês entendam o resultado. Mas o resultado é magnésio 3, nitrogênio 2. Nitrato de magnésio é a substância que vai resultar da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio. Beleza? Façam aí. Qualquer dúvida, o professor está aqui para ajudar. A questão número 2, ela fala o seguinte: explique o que é dissociação iônica. Então, o que eu posso dizer para vocês? Os compostos iônicos, quando eles entram em solução aquosa, isso quer dizer o quê?
os compostos iônicos, quando eles entram no líquido, automaticamente eles vão ter os seus íons separados. E essa separação só acontece por esse tipo de processo conhecido como dissociação. Ok? Isso é dissociação iônica, é a separação dos íons. Através desse processo, onde um composto iônico ele vai entrar em uma solução aquosa. Quando ele entra nessa solução aquosa, ele vai ter os seus íons separados. Ok? Tranquilaço. Qualquer dúvida, né? Falem comigo que a gente vai tirando suas dúvidas aí. Terceiro, explique como ocorre a ligação iônica. Olha só que bacana a questão da ligação iônica. Como é que ocorre, pessoal, a ligação iônica? O que vocês podem me dizer aí? Ela ocorre, gente, pela interação entre íons de cargas opostas. Ok? Então, ocorre como a ligação iônica? Entre os metais, né? Que eles vão ter que perder elétrons para se tornar gases nobres, e os ametais vão ter que ganhar elétrons para se tornar gases nobres. Então, essa ligação iônica ela ocorre pela transferência de elétrons do átomo do elemento que tem a tendência em perder elétrons, como eu falei para vocês, os metais, para o átomo do elemento que tem a tendência de ganhar elétrons, os ametais. Tranquilo? Beleza? Coloquem aí no caderno de vocês, pois o professor explicou bacana, e agora eu vou só responder. Tranquilo? A ligação covalente, né? Explique como ocorre a ligação covalente. Olha que beleza. Como é que eu posso colocar para vocês como é que ocorre a ligação covalente? Ocorre pelo seguinte, pessoal, olha. A ligação ocorre entre átomos de elementos que tendem somente a receber elétrons. Aí é que eu digo para vocês, né? Quem são eles? Os ametais ou não metais. Família 4, 5, 6 e 7 na tabela periódica. Então, a ligação covalente ela ocorre entre átomos de elementos que tendem apenas a receber elétrons. O hidrogênio vai entrar na ligação covalente, que ele não entra na ligação iônica. Então, o hidrogênio e os ametais fazem ligação covalente. Só que tem uma coisa, não existe aí ganho nem perda de elétrons. Na ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons entre eles. Os ametais vão compartilhar elétrons com os ametais e os ametais podem compartilhar elétrons com o hidrogênio. É compartilhamento. Não se ganha nem se perde. É apenas compartilhamento de elétrons. Tranquilo, gente? Beleza. Posso passar adiante? Deixa eu ver aqui. Questão 6. Aí entra as funções inorgânicas. Explique, eu vou só pegar na parte aqui que é para mim poder me situar com vocês, né? Explique o que é ionização. Eu já posso adiantar alguma coisa, mas deixa eu olhar aqui, só para a gente ter uma ideia. Nós falamos sobre dissociação, agora a gente vai falar sobre ionização. Então, o que é ionização? Eu comentei para vocês agora, só que não são os compostos iônicos, agora são os compostos moleculares. Os compostos moleculares, quando eles entram, né, em uma solução aquosa, no caso, tem contato com a água, eles formam íons. Não existe separação de íons, eles vão formar íons. E esse processo de formação de íons nós chamamos de ionização. Então, ionização nada mais é do que um processo
de formação de íons, né? Quando um composto molecular ele entra em contato com uma solução aquosa. Digo, entra em contato com a água, um líquido, né? Tranquilo, gente? Beleza pura? Posso passar para a questão 6. O que é? Explique o conceito de ácido, funções inorgânicas também, né? O que eu posso falar para vocês sobre ácido? O nome já diz, né? Agora, claro, o ácido a gente percebe em algumas frutas cítricas, né? A acidez de algumas frutas. Mas o que é? Explica o conceito de ácido. Gente, ácido é uma substância, e essa substância, quando ela é dissolvida em água, o ácido, quando ele é dissolvido em água, ele vai se ionizar. E quando ele se ioniza, é importante que vocês entendam, ele produz como cátion, que nós vamos entender o que são cátions e o que são ânions. Ele produz como cátion exclusivamente um íon H+. Então, vou explicar novamente. Explique o conceito de ácido, professor. Ácido é uma substância, nós sabemos. E quando essa substância ela é dissolvida em água, ela vai se ionizar, ela vai se transformar em íons. E automaticamente vai produzir um cátion, que eu vou explicar depois o que é. E esse cátion ele é exclusivamente o íon H+, um H com um sinal de mais em cima, bem pequeno. Ok? Anotem aí e aí estudem, tá? Aqui essa questão eu quase que comentei para vocês lá quando a gente falou de ligações iônicas e ligações covalentes, mas eu vou dar um breve, né? Uma breve pincelada, vamos dizer assim. Quais os elementos químicos das famílias na tabela periódica que fazem ligações iônicas? Então, todos os elementos da família 1A, 2A, 3A, que são os metais, né? Eles tendem a perder elétrons para se tornarem gases nobres. E os elementos das famílias 5A, 6A e 7A, né? Eles são os ametais, e a tendência deles é receber elétrons para que eles possam ter a regrinha deles do octeto, né? Ter na última camada de valência 8 elétrons. Ok? Tranquilaço. Questão 8. Quais os elementos químicos das famílias na tabela periódica que fazem ligações covalentes? Ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, os ametais e o hidrogênio. Quem vai entrar aí, professor, na ligação covalente? O hidrogênio, e a família 4A também entra na ligação covalente. Então, hidrogênio, famílias 4A, 5A, 6A e 7A. Essas famílias são ametais. E o hidrogênio é um elemento químico que tem característica própria, né? Ele não faz parte de nenhum grupo ou família, ele está ali em cima da família 1A, mas ele está ali esperto, tranquilo, ele tem a sua característica própria, mas ele faz ligações covalentes. Ok? Tranquilaço, pessoal. Explique o conceito de base. É outra função inorgânica. É uma substância, né? Gente, base é uma substância que, quando ela é dissolvida em água, quer dizer, quando ela vai no meio aquoso, quando ela é dissolvida no meio aquoso, ela se dissocia. Nós falamos o que é dissociação, né? Dissociação, e falamos o que é ionização. Então, a base ela é uma substância que, quando ela é dissolvida no meio líquido, em água, né, ela se dissocia e produz um íon negativo.
a gente vai entender o que é um íon negativo, né? É um ânion. A gente vai entender o que é isso daqui a pouco. Então, a base ela é uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia e produz como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Se lembra que nós falamos de ácido? Que o ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza, vira íons, né? E produz como cátion exclusivamente o íon OH+, a base é diferente. A base ela é uma substância que, quando dissolvida em água, ela se dissocia. Separação de íons, né? E produz como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, né? Vocês podem ir diretamente falar comigo que a gente vai. Olha só o que vem em seguida, meus queridos alunos. O que são cátions? Eu expliquei para vocês que os átomos eles são neutros, né? E quando eles se ligam, eles passam a ser íons, né? Íons cátions e íons ânions. Os cátions são íons que têm a tendência de perder elétrons. E automaticamente, quando eles perdem elétrons, os cátions, eles passam a ter carga positiva. Que bacana, professor. Vou anotar. Beleza? Anota aí. Os ânions é o contrário. Os ânions são íons que têm a tendência de ganhar elétrons, né? E quando eles ganham elétrons, eles passam a ter cargas negativas. Beleza, professor? Já estou anotando. Anotem mesmo. Não percam tempo. E estudem para que vocês possam gabaritar. Tranquilo? Vamos para a explicação, né? Explique o conceito de sal. De sal, professor. Ah, é sal de cozinha. Não é isso. Né? Nós estamos falando quimicamente. Quimicamente falando. Explique o conceito de sal. Sal, eu já posso adiantar que é um composto iônico, né? Formado por um cátion, que eu já expliquei para vocês o que é. Esse cátion, ele é proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido, por meio de uma reação de neutralização. Então, vou repetir para que fique bem mais claro. Sal é um composto iônico. Como ele é formado, professor? Ele é formado por um cátion. Vocês sabem, cátion tem cargas positivas, perdem elétrons, né? E ele também é formado, cátion, claro, cátion proveniente de uma base, e um ânion, que tem cargas negativas, ganham elétrons, proveniente de um ácido, né? Por meio de uma reação de neutralização. Ah, professor, então o sal, houve uma ligação química entre elementos que saíram de uma base, elementos que saíram de um ácido, um cátion e um ânion, né? E essa reação dos dois ali foi uma reação de neutralização. É isso aí mesmo. Coloquem isso, tá? Tá lá no livro. E aí vocês vão lá, né, e respondam perfeitamente da forma como eu expliquei para vocês. Qual a característica da fórmula molecular? Olha que tranquilidade. Fórmula molecular, se lembram disso? Eu expliquei, a professora Diene também com certeza explicou muito bem, né? A ligação covalente ela tem 3 tipos de fórmulas, né? Ela tem a fórmula molecular, ela tem a fórmula eletrônica e ela tem a fórmula estrutural. Então, qual a característica da fórmula molecular? A fórmula molecular, meus queridos e amados alunos, ela indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio fazem ligação covalente, formam
dois elementos químicos, H2. A quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Então, H2. Isso é uma fórmula molecular. Eu já ia dizer estrutural, né? Mas a pergunta aqui fala da molecular. Beleza? Então, a fórmula molecular indica o quê, professor? A quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Então, houve um hidrogênio fazendo ligação covalente com outro hidrogênio, formaram dois Hzinhos, H2, H com 2 embaixo. Né? H2 é a fórmula molecular. Beleza? H2O, hidrogênio com oxigênio, fizeram a ligação, houve a formação de 2 hidrogênios e um oxigênio. H2O é a fórmula molecular. H, o 2 embaixo, oxigênio. H2O. Tranquilo, pessoal? Beleza? Questão 14. Quando se dá a formação de uma substância composta? Olha só. Que beleza. Uma substância simples, gente, só se dá através de um mesmo tipo de elemento químico. Eu já adianto para vocês, apesar de que eu não tenho nenhuma pergunta de substâncias simples. Já as substâncias compostas, a formação delas é através de 1, 2 ou 3 elementos químicos fazendo ligação. Então, quando se dá a formação de uma substância composta? Quando 2 ou mais elementos químicos fazem ligações. Agora, lá no livro está diferente, mas diferente assim, a resposta idêntica que eu estou falando, mas de uma forma diferente. Entenderam? Professor, eu entendi, eu vou anotar aqui, a que está no livro. É a mesma que a sua, já olhei. Beleza, então. Então, eu já sei que vai gabaritar, né? Então, só para a gente entender, quando se dá a formação de uma substância composta, professor? Quando os átomos, né? Quando os átomos são de elementos químicos diferentes, como eu disse para vocês, elementos químicos iguais, substância simples. Elementos químicos diferentes, substâncias compostas. Quando os átomos de elementos químicos diferentes, o resultado é a formação de uma substância composta. Ah, professor, a água. A água é uma substância simples? Me respondam. Não, né? A água é uma substância composta, H2O. O oxigênio, o O2. O oxigênio se juntou, se ligou com outro oxigênio. Substância composta? Não. São do mesmo tipo de átomo, né? Mesmo tipo de elemento químico. Substância simples. Composta, átomo de elementos químicos diferentes. Beleza, professor? Já coloquei aqui na minha cuquinha, né? Meu cérebro já absorveu aí a resposta. Então, bacana. Bacana mesmo. Vamos para a questão 15 e última questão. Explique o conceito de óxido. Óxido, né? Algo que se oxida. Professor, isso aí é ligações químicas? Não. Aí são funções inorgânicas, desculpa. Funções inorgânicas. Deixa eu ver aqui. Óxido, só vou fazer uma pincelada sobre ele, né? Ele é, vamos dizer, um último camarada das funções inorgânicas, das variedades de substâncias. Óxido é todo composto binário. Binário, professor? Sim, binário. Binários são compostos formados apenas por 2 elementos químicos. Claro, o óxido é todo composto binário.
Ou seja, meus queridos alunos, formado por apenas dois elementos químicos, em que um deles sempre vai ser o oxigênio. Ah, professor, agora eu entendi. Os elementos químicos se unem, dessa união formou um composto binário, formado por dois elementos químicos, e desse composto binário, né, dessa reação química, houve um produto. Essa substância tem dois elementos químicos, e um deles sempre tem que ser o oxigênio. Se não for, não é óxido. Por isso o nome já diz óxido, oxigênio. Entenderam, meus queridos, amados alunos? Vou repetir. O óxido, que é a última substância, né, das funções inorgânicas, óxido é todo composto binário. O que é composto binário, professor? Composto binário, né? Ou seja, formado por apenas dois elementos químicos. Composto binário, dois elementos químicos. Para ser óxido, eu preciso entender que um desses dois elementos químicos é o oxigênio. Ok? Tranquilaço, pessoal. Entenderam? Tem alguma questão aí que, professor, eu vou lhe ser sincero, tem algumas questões aqui que eu não entendi. Então, vai lá com o professor Altino, no WhatsApp dele. A primeira questão, professor, eu sei que o senhor falou lá, né, a respeito dos elementos químicos, né? Vamos lá, só para entender, então. Tem aluno que não está entendendo a questão 1. Qual a substância que pode resultar da combinação química entre os átomos de magnésio e nitrogênio? Magnésio, professor, já entendi. Eu olhei na tabela, ele está na família 2A. Isso significa que a última camada de valência desse cara é 2. Se ele é um metal, ele precisa perder. Entenderam? Ah, professor, beleza pura. Agora eu vi também, professor, que o nitrogênio ele está na família 5A na tabela periódica. Isso significa que a última camada de valência do nitrogênio, eu fiz lá a distribuição eletrônica de subníveis. E a distribuição eletrônica de subníveis me mostrou que a última camada dele é 5. Então significa que esse cara, ele está lá na família 5A na tabela periódica. E ele precisa ganhar 3 elétrons. Aí vocês vão fazer a ligação. A ligação entre o magnésio, que precisa perder 2, coloca lá 2 pontinhos na frente, um em cima, outro embaixo, dá uma distância, coloca o nitrogênio, que precisa ganhar 3, faz a ligação. Se sobrar, faz uma cópia do que está do outro que já fez a ligação. Vão fazendo cópias dos elementos até fechar essa ligação química. Até fechar. Até que os dois, tanto o magnésio como o nitrogênio, eles possam já ter se estabilizado. No final dessa ligação química, que é uma ligação iônica, vai ficar como, professor? Eu mostrei para vocês, mas eu vou dizer mais uma vez. Vai ficar magnésio 3, foi feito 3 elementos químicos do magnésio, e nitrogênio 2. Facinho, facinho, gente. Mas, mais uma vez eu digo, é uma grande satisfação para mim tirar dúvida de vocês, né? Mandem para mim, e até porque eu não conheço muito bem ainda vocês todos, né? Quero ter a oportunidade de conhecê-los para que a gente possa, né, fazer como diz, um feedback, né? Bater um papo aí sobre os assuntos que nós estamos estudando. Tudo bem, meus queridos alunos? Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Espero que a gente tenha resolvido todas as questões, né? Que vocês possam ter absorvido essas questões. E qualquer dúvida, professor Altino vai estar à disposição
de vocês. Um forte abraço, meus queridos alunos. Até mais!